Olha, para quem tem uma holding familiar ou está planejando ter uma, o alerta é sério. Sabe por quê? Tem uma mudança bem discreta na reforma tributária que pode, assim, criar um prejuízo financeiro gigantesco. É um custo que simplesmente não existia antes e que agora, olha, ameaça o patrimônio de frente. Pois é, a pergunta que precisa ser feita é essa mesma. Tem um detalhe ali, sabe, nas entrelinhas das novas regras que passou batido para muita gente. E o perigo é que isso transforma uma prática super comum, algo que quase todo mundo faz, numa despesa anual e bem pesada. Bora entender direitinho o que mudou? E o coração do problema está todo aqui. É uma mudança que parece silenciosa, sabe? Quase técnica. Uma coisinha pequena na lei. Só que o impacto financeiro pode custar uma fortuna. E vai pegar de surpresa muitas famílias que não se prepararem a tempo. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa entender o que dá para chamar, sem exagero nenhum, de a armadilha da reforma. E por que armadilha? Porque, olha, isso aqui não é só uma atualização de imposto, não. É uma lógica fiscal completamente nova, com consequências, assim, muito sérias para o planejamento patrimonial. E agora a gente chega no epicentro da mudança. É aqui que o jogo vira. É o fim do uso gratuito. Sabe aquela prática de usar um imóvel, um carro da holding, sem pagar nada e sem nenhuma consequência fiscal? Então, acabou. Essa prática, que sempre foi, digamos, invisível para o fisco, agora está com um holofote gigante em cima. Olha só que contraste brutal. Antes da reforma, morar num imóvel que está no nome da holding era nada. Do ponto de vista fiscal, era um não evento. Agora, a mesmíssima situação, sem mudar uma vírgula, passa a ser vista de outra forma. É como se a empresa estivesse prestando um serviço para a pessoa física. E o que isso gera? Imposto, mesmo que não entre um centavo no caixa. Então, o pulo do gato está todo nesse conceito, o fator gerador. O que isso significa na prática? Significa que a lei agora presume, ela imagina que a holding está recebendo um aluguel calculado pelo valor de mercado, mesmo que ninguém pague nada. E o pior é que em cima dessa receita, que é totalmente fictícia, a empresa vai ter que pagar os impostos novos, o IBS e a CBS. É mole? E quando a gente acha que não pode piorar, piora. Porque a armadilha não para por aí. Não é um imposto só. O que a gente está vendo nascer aqui é um cenário de dupla tributação. É isso mesmo, 2 vezes. E essa pancada vem todo ano, pesando no bolso tanto da empresa quanto da pessoa física que usa o banco. Para deixar isso bem claro, vamos colocar em números. Pensa num exemplo prático. Um apartamento de 3 milhões de reais, ele está lá no nome da holding, bonitinho, mas quem mora nele é um dos sócios, de graça, sem contrato de aluguel, sem nada. Uma situação super comum, certo? Ok, primeira parte da conta, a holding. O fisco vai olhar para esse apartamento e dizer, o aluguel de mercado aqui seria uns, sei lá, 180 mil reais por ano. Aí, em cima dessa receita que nunca existiu, ele aplica a alíquota dos novos impostos, que está estimada em 26,5%. Sabe qual é o resultado? R$ 47.700 reais por ano, que a holding vai ter que tirar do caixa para pagar. Começou a doer. Mas calma que a conta não fechou. Agora vem a segunda parte, a da pessoa física. Sabe o que acontece? Existe uma regra antiga, que estava meio adormecida lá no imposto de renda, que diz o seguinte: se alguém usa um imóvel de outra pessoa de graça, precisa declarar uma renda presumida. E essa renda é de 10% do valor do imóvel. Com a fiscalização toda digital hoje, cruzando dados, aplicar essa regra virou uma questão de tempo. E aí, quando a gente soma tudo, olha esse número. São quase 118 mil reais por ano, simplesmente por usar um patrimônio que, no fim das contas, é da própria família. Isso dá quase 4% do valor do imóvel, um valor que vai ser pago todo santo ano, corroendo o patrimônio devagarinho, em silêncio. E aqui a gente vê a matemática por trás desse prejuízo. É até meio surreal, né? A holding paga imposto sobre um aluguel que nunca recebeu. E a pessoa física paga imposto sobre uma renda de 300 mil reais que também nunca viu a cor. O resultado final? Uma paulada fiscal brutal em cima de uma operação que, na realidade, não gerou um centavo de receita. E olha, é muito importante entender que essa lógica não é só para apartamento, não. Isso vale para qualquer bem da holding que seja usado de graça. Um carro de luxo, um barco, um avião, até aquela sala comercial que um dos sócios usa para trabalhar.
E para piorar tudo, ainda tem um fator agravante. O imposto sobre herança, o ITCMD, também está subindo. Ou seja, o patrimônio vai ser tributado todo ano, em vida, e depois, de novo e com mais força ainda, na hora da sucessão. Ok, cenário de terror pintado. A pergunta que fica é: e agora? O que dá para fazer? Bom, existem estratégias para fugir desse risco, sim, mas já vou adiantando. Nenhuma delas é mágica nem de graça. É fundamental entender as soluções e o que cada uma delas implica. Basicamente, a gente tem dois caminhos principais na mesa. O primeiro, fazer um contrato de aluguel de verdade. Isso resolve o problema da pessoa física, da renda presumida, porque agora tem uma transação real acontecendo. O lado ruim? Precisa ter dinheiro saindo da conta de um e entrando na do outro todo mês. E claro, a holding vai ter uma receita de aluguel que também paga imposto. O segundo caminho é o usufruto. É um mecanismo legal que basicamente separa quem é o dono de quem pode usar. A holding continua dona do imóvel, mas o sócio ganha o direito legal, oficial, de usar. Isso resolve o problema do uso gratuito. O porém aqui é que, dependendo do caso, instituir o usufruto já pode gerar imposto de herança, o ITCMD, como se fosse uma doação. E também pode engessar o patrimônio, sabe? Fica mais difícil vender lá na frente. E é por isso que não existe receita de bolo. Não tem uma solução que serve para todo mundo. A melhor estratégia vai depender 100% do perfil da família. Tem grana em caixa para bancar um aluguel todo mês? Ou o foco é mais no longo prazo, na sucessão, e aí o usufruto faz mais sentido, mesmo com os custos? Cada caso é um caso e precisa ser analisado com uma lupa. Tudo isso que a gente conversou nos leva a uma nova realidade. É um novo jeito de pensar a holding familiar no Brasil. A forma de gerenciar essas estruturas, ela precisa para ontem evoluir. Mas olha, é super importante deixar uma coisa clara. A holding familiar continua sendo uma ferramenta poderosíssima de planejamento. Não é para sair desfazendo tudo. O que acabou, e acabou de vez, foi a era da informalidade. Aquela prática de misturar o que é da empresa com o que é de uso pessoal, sem nenhum papel, sem formalização, isso sim se tornou insustentável e muito, muito perigoso. Então, o que fazer agora? O plano de ação tem que ter 4 passos essenciais. Primeiro, mapear, listar tudo que está na holding e que é usado de graça. Segundo, calcular o estrago, botar na ponta do lápis qual vai ser o novo custo anual. Terceiro, avaliar as saídas, analisar as estratégias, de preferência com a ajuda de especialistas. E por último, o passo talvez mais importante de todos, formalizar. Colocar tudo no papel, direitinho, para garantir segurança e não ter nenhuma surpresa desagradável lá na frente. No fim das contas, a mensagem principal é essa: a informalidade patrimonial acabou, o cerco fechou. Para quem tem uma holding, fingir que nada mudou não é uma opção. É, na verdade, uma decisão de ver o patrimônio sangrar um pouquinho todo ano. O único jeito de proteger o que foi construído é entender as novas regras e se adaptar. A formalização deixou de ser só uma boa prática, sabe? Virou questão de sobrevivência patrimonial.